E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai ter aqui as primeiras impressões desse projetor bem pequenininho, um projetor da Blitzwolf. O nome dele é VT2, um projetor aí de resolução 480p. E eu acho que esse vídeo vai ser bem legal porque já nesse vídeo a gente vai fazer uma mini comparação com outro projetor de resolução 720p para ver se existe ou não muita diferença entre um projetor de 720p contra esse aqui de 480p. Inclusive o outro projetor de 720p vai ser um projetor da LG, que é esse aqui que está aqui atrás de mim, que a gente vai fazer a mini comparação. Esperamos que vocês gostem. Acho que é legal mencionar que esse projetor aqui que a gente comprou é um projetor importado, que não foi taxado aqui no Brasil, muito provavelmente, acredito eu, que é por conta do tamanho e da caixa dele, que era bem pequenininho, o que provavelmente diminuía aí o risco de taxação, então isso é algo bem legal. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link para fazer a compra e ver o preço desse projetor aqui da Blitzwolf, e a gente também vai estar colocando o link para vocês conferirem o preço do projetor da LG, que é um projetor comprado aqui no Brasil, e também vai colocar o link para vocês conferirem o preço do VP6, que são 3 projetores de resolução diferente, entretanto como estão mais ou menos ali na mesma faixa de preço, acho interessante dar uma olhadinha nos 3 preços antes de decidir qual projetor comprar. E antes de ir pro vídeo, só queria dar um aviso que durante a gravação, se por algum motivo vocês perceberem que tem algum risco horizontal cortando a tela, não é do projetor e sim um efeito da gravação, só queria dar esse aviso para vocês, mas chega de enrolar, vamos aqui ligar o projetor e ver como é que ele é. Então pessoal, já estamos aqui com o projetor ligado para vocês darem uma olhadinha nas imagens. Vou começar aqui o vídeo já falando aqui o que a gente está achando da qualidade de imagem nas nossas primeiras horas de teste que a gente fez aqui com o projetor. Então vamos lá. Gostaria de começar falando em relação ao foco do projetor, que surpreendeu a gente positivamente. O foco do projetor ele é bem focado, é um foco bem estável pela tela inteira, e dos projetores de resolução 480p que a gente já testou no canal, eu acho que eu posso dizer sem dúvidas que o foco desse projetor consegue sim ser melhor que outros projetores da mesma resolução que a gente testou aqui no canal. Em relação ao brilho do projetor, eu acho que ele consegue fazer um trabalho bem legal, levando em consideração o tamanho do projetor. É um brilho que tu consegue assistir tranquilamente em um cenário escuro ou então aí em um cenário com luz intermediárias, vamos dizer assim. Vou até acender aqui a luz para vocês verem mais ou menos como é que fica. Primeiro eu vou acender uma luz um pouco mais distante, ó, vocês podem ver que já dá sim uma perda na qualidade da imagem, mas pelo menos nesse caso ainda daria para continuar assistindo. Se a gente ligar uma luz ainda mais forte agora, ó, daí já fica realmente mais difícil de assistir. Então, como vocês podem ver, é o suficiente aí para assistir em um ambiente bem escuro ou pelo menos com pouca luz, eu diria. Também queria falar agora um pouco sobre as cores da imagem, que agradaram bastante a gente aqui no canal. As cores em si são boas, então em relação a isso não tem muito o que reclamar. Obviamente que a gente está falando de um projetor de resolução 480p, então a gente está levando isso em consideração, tá? E levando a resolução dele em consideração, a imagem em geral que ele entrega pra gente, tanto em brilho como cor, eu diria que ele consegue fazer um trabalho bem legal sim. Em relação à resolução do projetor, que é a resolução 480p, algumas pessoas podem perguntar, dá para reparar muita diferença entre a resolução desse projetor comparado a um de 720p ou mesmo comparado a um Full HD? Na minha visão, sim, se tu tiver um olhar bem atento, tá? Se tu tiver um olhar um pouquinho mais atento, tu consegue perceber sim que um projetor de resolução 720p, por exemplo, já conseguiria em termos de resolução entregar um resultado melhor que esse que a gente está vendo aqui. Um projetor de resolução 720p, por exemplo, teria uma imagem mais bem definida e um Full HD ainda mais. Então sim, é algo que dá para reparar. Eu sei que nessas imagens que vocês estão vendo agora aqui no YouTube, essa questão da resolução pode não ficar tão evidente, por isso a gente tirou algumas fotos bem aproximadas com esse projetor e comparou com outro projetor de resolução 720p. Reparem que nessas fotos realmente a gente aproximou bastante a câmera ali da projeção, para vocês verem a diferença que faz um projetor de 480p, que é esse do vídeo, comparado a um de 720p. Na imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, na direita é o de 480p e na esquerda o de 720p. Dá para reparar que tem uma diferença ali na definição, os pixels aparecendo. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora aí, também dá para ver que na direita a gente consegue visualizar mais os pixels, por ser um projetor de resolução mais baixa. E nessa outra foto aí eu acho que isso também fica bem evidente. Reparem ali no rosto da personagem que está aparecendo. A de cima é uma imagem mais definida comparada a de baixo. As letras ali também dá para reparar no Horizon ali,
que está mais pixelizado. Enfim, é só para vocês mesmo aí verem um pouco a diferença. E reparem que essas são umas fotos bem aproximadas, tá, pessoal? Se você assiste de longe não fica tão evidente como essas fotos, só que de qualquer forma já dá para reparar aí um pouco da diferença. Mas eu não diria que isso é um ponto negativo do projetor, e sim uma característica dele. E levando em consideração que ele é um projetor de 480p, eu acho que, sabe, dá para passar, digamos assim, dá para ver sim que ele fica abaixo de um de 720p e um Full HD, obviamente. Mas quando a gente fala da qualidade de imagem, leva outras coisas em consideração, como o brilho, como as cores, por exemplo, como o contraste do projetor, eu acho que ele consegue sim fazer um trabalho bem competente, e a questão da resolução é mais uma característica dele do que um defeito, por exemplo. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, a gente pode acompanhar um pouco como é que é o nível de preto do projetor, e é um nível de preto bem bom, eu diria, é um preto bem consistente, a uniformidade geral de preto é boa, dando um bom contraste na imagem. Então, em relação a isso, é outro ponto aí positivo para esse projetor. E em relação ao nível de preto do projetor, eu acho que é até legal mencionar que em questão daqueles vazamentos de luz que às vezes o projetor tem, que a luz meio que dispara para cima e para baixo, esse projetor consegue fazer um trabalho muito melhor até comparado a outros projetores de resolução 720p ou até mesmo Full HD que a gente já testou aqui. Então o nível de preto e a questão de vazamento de luz realmente desse projetor consegue fazer um trabalho muito bom. Acho que é legal mencionar que essas imagens que vocês estão vendo agora são as imagens do YouTube que a gente está utilizando diretamente pelo sistema operacional do projetor, e pelo menos aqui o YouTube está funcionando muitíssimo bem. A gente já testou outros projetores aqui no canal que tem sistema operacional, que às vezes nem o YouTube funcionava direito, com fluidez, mas não é o caso desse projetor. O YouTube aqui está funcionando de forma bem fluida, super ótimo aqui, eu diria. Então isso é algo bem legal para estar elogiando. Outro ponto legal é o seguinte, pessoal. Se eu mexer aqui no projetor, não sei se vai ficar muito bom na câmera, mas vamos ver, ó. Eu vou mexer para cima. Não tá dando para reparar muito bem. Eu acho que deu, na verdade, ó. É que ele tem um keystone automático. Então, ó, eu abaixei, ele arruma sozinho a inclinação. Vou colocar para cima de novo, vocês vão ver. Ele vai arrumar sozinho. Daí eu coloco para baixo, ó, tá meio torto. Pam, arrumou sozinho. Então esse é outra funcionalidade legal que esse projetor tem. Mesmo que a gente mexa no projetor, ele arruma sozinho a inclinação, e pelo menos nos nossos testes funcionou de forma muito boa. Essa tela que vocês estão vendo agora é a tela do sistema operacional do projetor, e uma coisa que eu acho que é legal de mencionar é que esse projetor ele tem bateria interna. Então mesmo que a gente tire ele da tomada, ele continua funcionando. Ó, vocês podem ver que eu estou mexendo aqui com o mouse, ó. Lembrando que esse projetor, em cima dele, ele tem um touchpad, como a gente mostrou lá na unboxing. Então a gente consegue controlar o projetor pelo controle remoto, ou mexendo aqui em cima do projetor, que ele tem um touchpad de notebook, por exemplo, ó. Essa bolinha que eu estou colocando o mouse em cima, por exemplo, ó, mostra pra gente ali que está carregando a bateria. Então é outra funcionalidade, outro recurso legal desse projetor. Outra coisa que eu queria entrar aqui para vocês verem é o Netflix. Quando a gente entra no Netflix, a gente vê que não é o mesmo Netflix que a gente encontraria em uma televisão, por exemplo. É mais parecido com uma versão de tablet, mas a gente deu uma testada e funciona bem, tirando o fato aí de que é mais semelhante a uma versão de tablet do que uma versão de televisão, por exemplo. Essa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, é rodando diretamente pelo Netflix do sistema operacional, e como vocês podem ver, está funcionando direitinho, a imagem está bem fluida. Então nenhuma reclamação em relação a isso. Eu só vou tirar aqui para ter certeza que o Netflix não vai me dar nenhum tipo de problema de direito autoral. Ainda em relação ao sistema operacional, se eu venho nessa opção, a gente pode ver que a gente tem outras coisas para mexer. Se eu vier aqui em projeção, por exemplo, ó, aqui está regulação de temperatura de cor. Uma coisa que eu achei que é um pouco negativo no projetor, que pelo que a gente viu até agora não tem assim um lugar onde a gente possa mexer especificamente em várias opções de imagem. A gente tem aqui essa opção aqui onde a gente pode botar cor 1, cor 2 ou cor 3, e tem um ajuste de brilho que a gente pode estar mudando. Mas tirando essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês, eu não encontrei em nenhum outro local alguma coisa para mexer no contraste, para mexer na saturação. Então é alguma coisa que a princípio falta nesse projetor. Aqui outra coisa que eu achei bem curiosa, que isso daqui é o barulho da ventoinha, né? No caso, a velocidade ali do vento que a ventoinha vai rodar. Se eu colocar em 5, ela vai acelerar e vai fazer mais barulho. Se eu colocar em 1, ela vai diminuir a velocidade e fazer menos barulho. Eu achei interessante, só que eu acho que seria mais prático e inteligente se o próprio projetor escolhesse o que fosse mais
necessário, né? Se está muito quente, ele poderia aumentar sozinho, por exemplo. Aqui no modo de projeção, a gente pode, né, colocar de cabeça para baixo, por exemplo, e tudo mais. Vamos voltar aqui para o normal, peraí, papá. Aqui no modo de zoom, vamos ver se dá para mexer aqui, ó. Ó, também dá para diminuir o tamanho da projeção, como vocês estão vendo, e dá para aumentar também. Então são algumas funções interessantes que o projetor tem. Se eu vier aqui em Keystone, também dá para mexer, como eu mostrei anteriormente, ele faz a correção de forma automática e funciona bem. E ele também tem aqui Bluetooth, ó, que é uma outra função interessante que o projetor tem, caso você queira estar utilizando. Outro ponto positivo em relação ao projetor é o som dele, porque apesar dele ser um projetor bem pequenininho e passar a impressão que vai ter um som bem mais ou menos, ele consegue ter um som de boa qualidade levando em consideração o tamanho do projetor. Obviamente que não é um som muito alto, mas é sim um som de qualidade levando em consideração o tamanho dele. Eu fiquei bem satisfeito sim com a qualidade sonora desse projetor. Então, como vocês puderam perceber, pessoal, eu pessoalmente fiquei bem satisfeito com o projetor, só que tem uma grande questão agora, que é o preço desse projetor. Porque se a gente for procurar no mercado, a gente, por exemplo, vai encontrar projetores que estão mais ou menos na mesma faixa de preço desse projetor, às vezes até mais barato, e que possuem uma resolução maior, como por exemplo o VP6, que tem um preço bem semelhante e é um projetor já de resolução Full HD. Ou mesmo se você preferir comprar um projetor aqui do Brasil mesmo, a própria LG vende projetores aí com resolução 720p, que é um pouco mais caro que esse do vídeo, por exemplo, só que levando em consideração que é um produto comprado aqui no Brasil, talvez algumas pessoas fossem preferir. Então quando a gente coloca tudo isso na balança, por mais que a gente tenha achado esse projetor interessante, porque ele é um projetor bem portátil, é fácil de carregar, já tem um sistema operacional que funciona de forma relativamente bem, apesar de tudo isso, quando a gente leva em consideração que tem projetores mais ou menos na mesma faixa de preço, que são Full HD ou 720p, são coisas que a gente tem que colocar na balança para ver realmente aí o que é mais importante para vocês. Inclusive, tanto o VP6 quanto o projetor da LG que eu estou me referindo aqui, a gente já tem vídeos no canal. A gente pode deixar aqui embaixo no campo da descrição o link para vocês conferirem o preço desses projetores, ou quem sabe para vocês também verem o vídeo, para vocês darem uma olhadinha no que é mais interessante para vocês. Então, de forma geral, esse foi o vídeo, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, é só colocar aqui embaixo no campo de comentários. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Contamos com o apoio de vocês, dando um gostei, se inscrevendo no canal se vocês são novos. Então, de forma geral, é isso. Valeu, falou e até a próxima!